Pois é, Robson Pinheiro é apenas um aprendiz da vida. Eu acho que esse é do jeito que eu me sinto. Alguém que está Uhum. aprendendo, que está caindo, levantando, acertando o roteiro, em contato com essa experiência extraordinária de conviver com os imortais no dia a dia e tentar de alguma maneira trazer o melhor que tem para a humanidade. Então não tem nada de especial no Robson Pinheiro. E eu acho que o especial mesmo é gostar de viver. Gostar de viver com qualidade. Como você falou resumidamente, Guru, tá aí, como É, eu me sinto, como eu me vejo mesmo, viu? não, perfeito, é isso aí. Porque o que acontece nesse programa, a gente já começa a falar das coisas, as pessoas, mas quem é ele? Por quê? O que está acontecendo? Claro, é que você tem uma exposição maior, mas mesmo assim sempre aparece alguém que caiu de Claro, paraquedas ali e não conhece, né? é. Sabe o que eu queria te perguntar? Eu vou tentar formular essa pergunta da melhor forma, mas eu queria falar sobre a dissolução do ego e da identificação que nós temos com essa vida que estamos vivendo. Você como um grande médium que tem acesso, né, à espiritualidade de uma forma muito consciente e muito livre também, em algum momento você se desassociou desse corpo que você vive agora para ser mais uma coleção de múltiplas vidas, De múltiplas personalidades, de múltiplas talvez. personalidades? Pois é, esse é um fenômeno que eu acredito, sinceramente, que ocorre com todo aquele que está em busca de espiritualidade, numa maior extensão ou menor extensão. Nós sempre teremos um momento na nossa vida em que você mergulha nesta identidade de muitas vidas, ou nas várias identidades suas. E você usou uma palavra que eu gostei muito, de dissolução do ego. É como se a gente se dissolvesse ou liquefazesse, né, no meio de tantas personalidades. O que eu vejo de complexo nisso é que nesses momentos, e eu acredito que isso ocorreu com uma pessoa especial, que ela chega a falar isso em outras palavras, que foi com Teresa de Calcutá, que ela fala assim: se algum dia eu for chamada de santa, que eu seja a santa da escuridão, porque eu estarei no meio das trevas para receber aqueles que precisam de ajuda, aqueles que estão em lágrimas. Mas chegou um momento da jornada dela que ela chegou e chegou a falar assim: eu tenho vergonha de dizer que eu sou cristã, de tanta minha incapacidade. E eu me vejo completamente na escuridão, que eu acho que essa dissolução do ego, a pessoa vai tomando uma identidade tão grande com a imortalidade, com as ideias da imortalidade, com os próprios imortais, que chega um momento que você fala assim: quem sou eu no meio de tantas faces que vêm de outras vidas, né? Eu tive momentos assim que eu chegava, graças a Deus eu não me lembro, quando eu falo que eu não me lembro, não significa que eu não vivi, mas eu não me lembro de um momento em que eu desistisse do trabalho, sabe? Não me lembro disso. Eu me lembro desse momento em que eu comecei a me questionar quem eu era, porque começou a vir tanta coisa e tanta lembrança e tantas situações. Eu falei assim: será que eu estou lúcido mesmo, de posse desse corpo com lucidez? Ou eu estou me dissolvendo de tal maneira que eu não vou me reconhecer daqui para frente? Isso ocorreu principalmente próximo da época em que eu conheci Chico Xavier, no ano de 85, mais propriamente dito. Então, diante de alguém que representava uma espiritualidade tão, digamos, sem máscaras, sem ilusões e tudo de maneira simples, quero dizer sem máscara no sentido de simplicidade, aquilo me confrontou, me abalou tão intensamente, que eu cheguei a me questionar assim: e agora? Quem eu sou? O que sou? Que caminho que eu vou palmilhar? Porque foi um choque para mim ao confrontar com um homem de intensa espiritualidade e, ao mesmo tempo, de uma tão grande simplicidade. E eu não era simples. Nunca fui uma pessoa simples, eu sempre fui muito complexo. Eu não sou uma pessoa equilibrada, eu sou equilibrista. Eu fico em cima da coisa, tentando aqui e ali para não cair. Eu sempre falei isso: eu não sou equilibrado. Não sou santo, não sou nada disso que as pessoas às vezes falam que os médiuns são. Eu sou exatamente o contrário do que a maior parte dos médiuns são. E isso me levou a um choque. Até descobrir que eu sou assim, e que a simplicidade daquele homem de bem me levou a questionar: eu estou usando máscara, Robson? Será que, falando comigo mesmo, eu estou usando uma máscara? Que persona é esta que eu estou representando ao começar a caminhar
em busca de espiritualidade, ao que eu confrontei diante de um ser que realmente a vivia de uma maneira mais intensa. Não vou falar plenamente, porque ninguém sabe os detalhes da vida íntima de um homem que passou pelo que o Chico passou, mas de uma maneira mais intensa. E aí eu creio que esse foi o momento em que eu experimentei essa situação que você pergunta aí. Mas, ao mesmo tempo, como que eu pude juntar uma coisa que uma amiga muito querida fala: junte os cacos, os seus cacos, os pedaços de você, recomponha-se e venha para o trabalho. E como fazer isso depois que você se confronta e se vê que você não é tão espiritualizado quanto você diz, não é tão espiritualizado quanto os outros acreditam, não é tão espiritualizado quanto deveria ser. Você é simplesmente humano. E aí eu tive que juntar os cacos de mim, os meus pedaços, que foram, ao longo do tempo, dissolvendo, e falar assim: bom, então tenho que renascer o novo Robson. Semelhante àquilo que as religiões tradicionais faziam no batismo, né, no simbolismo do batismo. Eu acho que é esse momento ali, próximo, em que mais, precisamente depois que eu conheci o Chico, né, um período de 1 ano mais ou menos, foi um ano que mexeu muito com todas as minhas convicções a meu respeito. Eu sou o quê no meio de tanta figura? E aí ainda ocorreu o fato do Chico um dia me chamar lá em Uberaba, e no meio de um bate-papo assim, rápido, que não dava tempo de muita coisa, ele pegou e falou assim: sabe os problemas, meu filho, que você enfrenta em relação à sua saúde? A maior parte dele veio dessa encarnação tal, nesse lugar assim. Começa a pensar principalmente onde atualmente tem os problemas de saúde. E teve uma outra em tal lugar também que influencia muito a sua encarnação atual. Aí eu falei assim: peraí, sabe quando você fala de imortalidade, de reencarnação, depois você é confrontado com aquilo para você, e fala assim: eu sou um pedaço disso, mais um pedaço do outro, mais um do outro, mais um do outro. Afinal, quem sou eu? Eu dissolvi naquelas personalidades, me dissolvi naquelas personalidades. E juntar esses cacos e recompor e falar assim: eu sou apenas um ser humano e nada mais do que isso. Pecador, praticante, convicto e declarado. Nada de santidade. E foi a partir daí que eu até adotei esse termo, né, de ser um pecador, praticante, convicto e declarado, que eu falei assim: eu detesto gente bem resolvida, gente que gente humilde. Então eu não gosto de gente humilde de jeito nenhum, mesmo porque eu não conheci nenhum, eu só conheci gente que se faz de humilde, sabe? Gente que fala: eu adoro coisas simples. Eu não gosto de coisas simples, gente, eu sou muito complicado. Hoje a gente estava conversando com uma amiga ali, falando sobre as coisas da natureza, então eu falei assim: gente, sabe que eu adoro natureza? Eu adoro uma cachoeira, matas, desde que ela fica do outro lado do vidro e eu dentro de uma banheira de ofurô, e olhando aquilo longe de mim para nenhum mosquito me picar. E o pessoal fala assim: poxa, mas você é assim sendo médico? Desculpa, eu sou humano. Não, mas não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Pois é, mas você chegar a essa... Por que as pessoas falam isso? Assim, você pensa aí sendo médico? Por que mas tem um conjunto de... sei lá, tem uma lista que a pessoa tem... Mas infelizmente, meu querido, hoje o que nós temos hoje? É uma idealização e um romantismo criado em cima de certas pessoas e de certa coisa que se julga ser o ideal, mas um ideal que nem eu atingi. Então eu espero que a pessoa que eu admiro, o que eu vejo, ela se encaixa nesse ideal. Mas ela não se encaixa porque ela não é aquilo. E eu costumo falar assim: poxa, o ser humano só quer uma coisa. Ele quer ser considerado humano e quer que você seja tão humano quanto ele. E aí eu costumo dizer, estou extrapolando um pouco ao que você perguntou, mas acho que vai na mesma extensão da ideia. Eu costumo dizer que as pessoas que geralmente me chamam para fazer palestra, me chamam para participar de um evento, ou as pessoas que de alguma maneira sentem identidade comigo, elas têm que ter muito cuidado, porque eu não me encaixo no conceito que normalmente as pessoas muito religiosas esperam. Eu não encaixo nesse conceito e não quero parecer isso, não quero isso para a minha vida. Eu quero ter a liberdade de ser humano, pecador, praticante, convicto, declarado, mas que esteja em busca de um aprendizado de espiritualidade. E isso às vezes choca. Eu já tive casos por exemplo, fui uma vez na reunião de materialização lá no Rio de Janeiro, e após a materialização a gente ficou conversando com o pessoal do lado de fora. E aí o pessoal se expressando de um jeito muito elevado, muito romântico sobre a vida espiritual, eu fiquei na minha.
em determinado momento. A pessoa falou assim, não é, Robson? Eu falei assim, deve ser para você, né? Aí a pessoa se insistiu. Você não concorda com esse posicionamento? Eu falei assim, você quer que eu responda ou que eu te diga a verdade? Eu responda para te agradar ou dizer o que eu penso para mim? Porque para mim esse conceito não funciona. Mas vai funcionar para você, vai funcionar para a turma toda aqui, para outras pessoas. Porque as pessoas fazem um conceito e aí vem a triste decepção ao descobrir que nós não somos nada daquilo que se espera de nós. Né? Que nenhum médium é aquilo que se espera dele. Mas existe uma idealização, sim. No meio espiritualista, principalmente, que é você falar mais manso, mais macio, chamar o outro de meu irmãozinho. Eu não chamo de irmãozinho porque o cara não é meu irmão, ele pensa diferente de mim, não tem nada disso. É um companheiro de trabalho, alguém que está aprendendo, que eu estou aprendendo, e ele também. Aí você tem que falar algumas coisas para ser bem visto no meio. E eu falei assim, não dá para mim, eu não quero ser bem visto. Eu trabalho com os desigrejados. O meu público são os desigrejados, os que cansaram disso, cansaram dessa conotação irreal que o religiosismo, o excesso de religiosismo produz. E é essa turma que eu falo para ela, que está cansada de ir em centro espírita, cansado de ir na igreja, cansado de ir para isso, mas que procura alguém que seja humano igual a eles. E que está reunindo seus cacos, reunindo as suas personalidades para recompor-se. Alguns demoram 1 ano, outros demoram uma vida, mas de alguma maneira existe algo nesta caminhada de espiritualidade, não somente nela, mas como a gente está dentro desse contexto aqui no programa, existe algo na caminhada de espiritualidade que abala profundamente o ser humano. Como Teresa de Calcutá, eu me referi antes, que ela teve um momento em que ela duvidou da própria fé, da própria convicção dela. Ela entrou num processo de crise, e isso reflete que todos nós, em algum momento, entramos nessa crise existencial. Não a crise do desespero ou de duvidar dos espíritos, da vida espiritual, mas aquela crise interna de pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Como eu vou fazer agora com o conhecimento que foi ofertado para mim? O que eu vou fazer pela humanidade? Eu vou ficar isso só comigo? Se ficar comigo, que mudança que vai ocorrer na humanidade? Tem gente que está perdida, porque ainda está no meio dessa crise. Mas ela vai encontrar a caminhada dela sem necessidade de médiuns ou de quem quer que seja indicar. Ela precisa passar para isso, sorver esse cálice, como Cristo sorveu o cálice naquele momento mais difícil, que eu acho que seria uma imagem bem apropriada quando a gente pensa em Jesus, né? Naquele momento mais difícil, ali no Getsemane, ele ajoelhado e suando, né? Sangue mesmo, era o momento da grande crise existencial do homem chamado Jesus. E aí, depois disso, ele levantou e falou assim, agora eu sei o que eu vou fazer. Porque aí você se encontra no meio dessa crise. Mas eu creio ainda ser inevitável que enfrentemos esse momento. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.